Fala aí galera, beleza? Sou o professor Emerson Fernandes. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre campo elétrico. Pessoal, o que é o campo elétrico? Qual é o papel dele na natureza? Ele tem o papel de transmitir as interações elétricas, certo? Então, se eu tenho um campo elétrico em determinado local e coloco nesse local uma carga elétrica, essa carga sofrerá a ação de uma força elétrica, beleza? Então vamos lá falar um pouco sobre o campo elétrico. Vamos ter aqui uma pequena introdução sobre o assunto. Sempre eu gosto de contextualizar falando um pouco sobre como funciona o campo gravitacional. De acordo com Newton, pessoal, se a Terra, que é um corpo de massa grande, né, ela possui aí um campo gravitacional ao seu redor. Se próximo a ela nós colocarmos ou tiver um corpo, né, de massa menor, esse corpo tende a ser influenciado pelo campo gravitacional da Terra. E esse campo gravitacional atua no corpo de massa menor com uma força que é denominada de força-peso, que tem sentido apontando para o seu centro, beleza? Análogo a isso, a gente pode falar sobre campo elétrico, colocando aí no lugar da Terra uma carga de prova, uma carga Qzão com sinal positivo, certo? Essa carga na natureza, ela possui um campo elétrico que vai transmitir interações elétricas ao seu redor. Se colocarmos dentro do seu campo elétrico uma carga de prova Qzinho negativa, essa carga vai estar dentro do campo elétrico e vai sofrer a ação dele. Nesse caso, ela vai ser, como eu tenho cargas de sinais diferentes aí, né? Ela será atraída com a ação de uma força elétrica, certo? E aí vamos fazer a analogia. Como a força-peso é igual a m, massa do corpo menor, vezes g, que é a aceleração da gravidade, a influência gravitacional no corpo, nós podemos comparar o campo elétrico, a força elétrica, né? Relacionando a isso. Qzinho, a quantidade de carga da carga Qzinho, vezes o campo elétrico, a influência do campo elétrico, certo? Então, na Terra, gente, a Terra funciona da seguinte maneira. Como Newton disse, né, se eu tenho corpos de massa menor próximo à Terra, dentro do seu campo gravitacional, esses corpos, né, sofrem uma influência gravitacional e são atraídos para o seu centro. Como ele imaginava que a gravitação era uma força de atração entre os corpos, né? Então tá aí como é que funciona o vetor aceleração da gravidade. Então, se eu tenho uma carga agora, uma carga elétrica negativa, essa carga elétrica ela vai ter um campo elétrico, certo? Então tá aí a função do campo elétrico nela. Aí nós temos o vetor campo elétrico, beleza? Então, qualquer região próximo a essa carga negativa, eu vou ter, digamos aí que nós temos vários pontos, e cada ponto desse aí, ele vai sofrer a ação do vetor campo elétrico sendo atraído para o seu centro, beleza? Então tá aí a representação. Beleza. Para a gente continuar, pessoal, vamos lembrar um pouco sobre como funciona o produto e a divisão de um vetor por um número real. Se eu tiver aqui 2 newtons, eu sei que 2 newtons representa força, né? A unidade de newton representa força. Então, isso é uma grandeza vetorial. Vou simbolizar o vetor pela setinha, beleza? Se a gente multiplicar esse vetor por um número real, no caso 3, o resultado, galera, vai ser um vetor que possui a mesma direção e mesmo sentido do vetor anterior, que no caso era 2 newtons, certo? Se tivermos um vetor de 2 newtons, de novo, né? E agora multiplicar pelo número real negativo, no caso menos 2, nós teremos um vetor, que no caso vai ser 4, vou pegar 2 vezes 2, né? Vai ser 4 newtons. Só que o sinal de menos, ele vai alterar apenas no sentido do vetor. Continua o vetor na mesma direção, porém em sentido contrário, beleza? O mesmo caso acontece na divisão. Se eu tiver um vetor de 2n, de 12 newtons, né? E dividir ele por 3, um número real, nós temos um vetor como resultado de 4 newtons, na mesma direção e no mesmo sentido do vetor anterior. Tivemos de novo 2n como vetor,
e dividi-lo por 6, número real menos 6 na verdade, o resultado vai ser também um vetor, no caso 2 newtons, só que o sentido mudou, beleza? Então vamos lá. Quando eu divido ou multiplico um vetor pelo número real, o resultado fica positivo, porém muda o sentido do vetor, beleza? Por que eu falei disso, galera? Para a gente entender um pouco como é que funcionam as interações do vetor campo elétrico com a força, beleza? Vamos imaginar aqui uma região no espaço, onde nessa região do espaço, em um ponto P, a gente vai colocar uma carga que possui um campo elétrico, certo? Uma carga Qzinho. Aí eu tenho a representação, né, da força e do campo elétrico. Como a gente já viu, a força elétrica pode ser calculada pelo produto de Qzinho vezes o vetor campo elétrico. Então, galera, o campo elétrico pode ser a razão, né, o quociente entre o vetor força e a carga Qzinho. Isso em vetor, certo? O vetor campo elétrico pode ser dito assim. Quando a gente vai fazer contas matemáticas, né, resolver questões, é natural que a gente coloque na forma de módulo, certo? Na forma de módulo que fica assim, ó, o módulo do vetor campo elétrico. No caso, eu tenho o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga Qzinho, certo? A direção do vetor campo elétrico em relação à força. Vou tracejar aqui uma linha para a gente ver como vai ser a direção e o sentido, na verdade. A direção, pessoal, note que vai ser sempre a mesma da força elétrica. Ou seja, força elétrica e campo elétrico possuem a mesma direção, certo? Mesma direção. O sentido é que às vezes pode mudar. No caso, se a carga Qzinho for positiva, eu tenho um produto entre um vetor, né? Um vetor e um número real positivo. Então, nesse caso, a força elétrica e o campo elétrico possuem o mesmo sentido. Agora, se a carga Qzinho for negativa, aí, galera, a gente tem um produto, né, de um vetor pelo número real negativo. Nesse caso, inverte o sentido da força, certo? Porque o produto aí, no caso, vai ser um valor positivo, porém com sentido contrário do vetor inicial. Então, campo elétrico e força têm sentidos contrários, certo? O campo elétrico de uma carga pontiforme. Gente, uma carga pontiforme a gente não vai considerar as dimensões dela, né? Vai pegar só a quantidade de carga que ela possui. Então, se eu tenho uma carga pontiforme Qzão e próximo a ela, em um ponto P, a uma distância D de Qzão, a gente tiver uma carga Qzinho positiva, existe uma força de interação entre elas. E essa força de interação será de repulsão. Carga de sinais iguais, elas vão se repelir, certo? Pela lei de Coulomb, galera, nós temos o seguinte: para calcular a força elétrica entre as duas cargas, basta pegar Qzão, que no caso é a constante de Coulomb. A gente lembrando lá, a constante de Coulomb no vácuo vale 9 vezes 10 a 9, certo? Vezes o produto das cargas em módulo, dividido pela distância que separa elas ao quadrado, certo? Como a gente já viu lá, a força elétrica ela também pode ser calculada usando simplesmente a carga Qzinho, o valor da carga Qzinho, e o vetor campo elétrico, que é influenciado por Qzão, né? Isso é a forma vetorial. Na forma de módulo, eu tenho aqui. Então, pessoal, como essa força ela é igual a constante K, produto das cargas em módulo dividido pela distância ao quadrado, essa força também ela pode ser igual a o módulo de Qzinho, na verdade, vezes o campo elétrico. Então, Qzinho vezes o campo elétrico vai ser igual a constante de Coulomb, produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Se a gente cancelar Qzinho de um lado e Qzinho do outro lado, a gente vai ter que o campo elétrico vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então, veja bem, se a gente tem
a força elétrica e tem o valor de Qzinho, a carga de prova, nós podemos calcular usando força, isso aqui, ó, força é igual a Qzinho vezes o campo elétrico. Mas se a gente não sabe o valor de Qzinho, só tem uma carga Qzão e quero calcular o campo elétrico que ela pode influenciar na natureza. Então a gente vai usar aqui, ó, constante de Coulomb vezes o módulo de Qzão dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa, galera? Essa distância é a distância entre a carga e um ponto qualquer que eu vou colocar próximo dela. Como esse campo elétrico enfraquece com a distância, com o quadrado da distância, quanto maior for a distância entre a carga e o ponto, menor vai ser o campo elétrico, certo? Direção e sentido do vetor campo elétrico, né? Vamos lá. Se eu tenho uma carga Qzão positiva, próximo a ela em um ponto P, vamos colocar uma carga Qzinho também positiva. A gente já viu que a força que existe entre elas é uma força de repulsão. E nesse caso, pessoal, como Qzinho é positivo, o campo elétrico e a força elétrica que atua sobre ela tem a mesma direção e mesmo sentido. Então, está aqui a representação do vetor campo elétrico, certo? Agora, se tivermos uma carga de prova, uma carga Qzão positiva, próximo a ela colocarmos em um ponto aí, ponto P, uma carga Qzinho negativa, a força que atua entre elas é uma força de atração, certo? Como Qzinho, carga de prova, é negativa, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica, eles têm sentidos contrários. Então, está aí o sentido do vetor campo elétrico, beleza? Se temos uma carga Qzão negativa, próximo a ela, no ponto P, colocarmos uma carga Qzinho positiva, a força atuante aí também é uma força de atração. A carga de prova Qzinho é positiva. Então, força e vetor campo elétrico possuem mesma direção e mesmo sentido. Carga Qzão negativa. No ponto P, colocar uma carga Qzinho negativa, a força é de repulsão. Então, está aí o sentido da força de repulsão atuando entre as cargas. Como a carga Qzinho, nesse caso, é negativa, campo elétrico e força elétrica terão sentidos contrários. Então, está aí o sentido do campo elétrico. Pessoal, o que a gente pode concluir com essas informações? A gente pode concluir que quando nós temos uma carga Qzão positiva, o campo elétrico que atua nela é um campo elétrico de saída. O vetor campo elétrico é de saída, certo? Ele tende a sair da carga. Quando a carga Qzão é negativa, o campo elétrico é de entrada. O campo tende a ir em direção à carga, certo? Está aí o sentido do vetor campo elétrico quando a carga é positiva ou a carga é negativa. Isso é a carga que está gerando o campo elétrico, certo? Então, de afastamento quando o Qzão é positivo e de aproximação quando o Qzão for negativo, certo? Linhas de força, gente. São linhas de forças. É um conjunto de linhas imaginárias que indicam a direção e o sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do espaço que circunda a carga elétrica. Então, se eu tenho uma carga Qzão, essa carga ela possui um campo elétrico. E esse campo elétrico ele pode ser representado da seguinte maneira. Se ao redor dessa carga eu tenho vários pontos, em cada ponto existe um campo elétrico. Quando eu junto esse conjunto de campos elétricos, nós temos umas dito como linhas de força, né? Que são linhas imaginárias que estão atuando na carga Qzão. Então tá aí as linhas, certo? Agora se nota que as linhas aí na carga Qzão, como ela é positiva, é linha de saída. Se tivermos a carga negativa, ao redor nós temos também um conjunto de pontos. Em cada ponto desse nós temos um campo elétrico, que no caso está se aproximando, no sentido de se aproximar da carga negativa, como a gente já viu, né? Carga negativa, o campo elétrico é um campo de entrada. Então tá aí as linhas de força atuando na carga negativa, beleza? Interações entre as linhas de força, gente. Veja bem, se nós tivermos duas cargas
positivas, a ideia é que as linhas de forças façam isso. Por que que as cargas vão se repelir? Linhas de força não se cruzam, certo? Elas não se cruzam. Como elas não se cruzam, quando eu vou tentar aproximar duas cargas positivas que estão gerando campos elétricos com linhas de saída, como as linhas não vão se cruzar, a tendência é que elas se curvem. Se elas fazem a curva, é uma curva que vai acabar repelindo as cargas uma da outra, certo? Da mesma forma acontece se a gente colocar duas cargas negativas. Temos aí o conjunto de linhas de força, né, que também vão se curvar devido à interação entre as cargas. Se tivermos uma carga negativa e uma carga positiva, aí sim, galera, porque eu tenho linhas de força de saída e tenho vetor, na verdade, vetor campo elétrico de entrada. Tem o vetor saindo da carga positiva e tem o vetor querendo entrar na carga negativa. Então essas linhas elas vão se unir, certo? Nesse caso aí. Por isso que corpos de sinais contrários eles tendem a se atrair, beleza? Então o que a gente pode concluir quando eu tenho cargas atuando com sinais contrários uma com a outra, né? Interagindo uma com a outra? Em cada ponto que a gente pega aqui, nós temos um vetor campo elétrico, certo? Aqui nesse ponto, temos um vetor campo elétrico sendo influenciado. Nesse ponto, o vetor campo elétrico está sendo influenciado pela carga Qzinho, que é positiva, e pela carga Qzinho também negativa, certo? Então, ó, a ideia é que as linhas de forças elas sejam linhas imaginárias, só que sejam linhas retas, certo? Então, está aqui a direção de saída desse vetor campo elétrico, nesse ponto influenciado pela carga Q positiva. Pela carga negativa, está aí a direção que tende a ser o campo elétrico, né? Tá aí, ó. Como eu tenho dois campos elétricos, na verdade duas forças interagindo nesse ponto, nós temos dois vetores campo elétrico. Temos o vetor campo elétrico influenciado pela carga positiva e temos também o vetor campo elétrico influenciado pela carga negativa. Com isso, pessoal, como eu tenho dois vetores atuando em um mesmo ponto, nós temos que encontrar o vetor resultante. E o vetor resultante vai estar nessa direção e sentido aqui, ó, certo? Aí a gente vai usar lá a regra do paralelograma, né? Para encontrar o vetor soma. Então o que a gente pode ver nisso daí? Cada ponto que a gente pegar, a gente vai ter um vetor que está tangenciando as linhas. No caso, as linhas de força, elas tangenciam o vetor campo elétrico, beleza? Então a gente vai concluir o seguinte, pessoal, falando sobre campo elétrico e sobre linhas de força, na verdade. Os pontos das regiões que apresentam maior densidade de linhas de força apresentam maior intensidade de campo elétrico. Isso é fácil perceber. Quanto mais linhas de força, mais campos elétricos eu tenho, já que cada linha possui, em cada ponto da linha eu tenho um campo elétrico, certo? Linhas de força nunca se cruzam, como eu disse anteriormente. E uma linha de força tangencia todos os vetores campo elétrico nos pontos que contém. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula era isso. Se vocês gostaram do vídeo, sigam, curtam a página, se inscrevam no canal, né, para que a gente continue postando vídeos e vocês fiquem acompanhando. Um abraço, até mais.